Olá, queridos alunos, aqui do professor Luiz Gustavo, fazendo aí a última questão da prova de eletrônica. Era uma questão para vocês pensarem nos casos mesmo, não aplicar fórmula, né? Era só para vocês pensarem nos casos aí para resolução. Vamos à questão. Um paciente deve tomar um medicamento exatamente 2 dias diferentes, no período de 1 a 6 de julho. Por orientação médica, o medicamento não pode ser em dias consecutivos. Então, eu estou aqui com o dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso tomar um remédio em dia consecutivo. Por exemplo, não posso tomar no dia 2 e no dia 3. Também não posso tomar no dia 5 e 6. Então a pergunta é: de quantas maneiras eu posso escolher 2 dias que eles sejam não consecutivos? Listando as possibilidades, deixa eu ensinar vocês uma maneira fácil de listar a possibilidade. Segue uma certa ordem. Eu vou começar com um. Eu vou tomar o remédio no primeiro dia. Qual outro dia que eu posso tomar? Ó, no dia 2 eu não posso, mas no dia 3 eu posso. Posso também no dia um fazer no dia 4, no dia 5 e no dia 6. Bacana? Agora eu vou pensar no dia 2. No dia 2 eu vou ter aqui, ó. Dia 2 não pode ser dia um nem dia 3, que aí é perto. Então pode ser o dia 4, o dia 5, o dia 6. Opa, prof. Então deixa eu só riscar isso aqui, que isso aqui não podem, né? E se eu começar no dia 3? Beleza, começando no dia 3 pode ser no dia. Ó, no dia um já foi, né? Então não precisa colocar de novo. Então o 3 pode ser no dia 5 e no dia 6. Bacana? Por fim, o 4 que pode ser apenas no dia 6. Porque os outros a gente já colocou, né? O 4 com um aqui, um e 4. Então aqui o 4 só pode ser com o dia 6, o 5 ele não pode. Então tem essas possibilidades aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 possibilidades para não escolher dias consecutivos. A intenção aqui, gente, era só vocês construírem mesmo, né? Pensar aí em quantas maneiras eu tinha de pegar dois números consecutivos. Não precisava usar fórmula, não precisava usar nada. Essa questão é uma questão de um lema chamado lema de Kaplan-Meier, que ela ensina como não escolher em uma sequência elementos não consecutivos. Só que eu não queria a fórmula, né? Eu só queria que vocês listassem os casos e pensassem aí em quantas maneiras eu tinha para pegar números não consecutivos num grupo pequeno. Veja que podia listar tranquilo que era só 10 possibilidades. Bacana, espero que tenham entendido aí a questão, pensado aí de forma criativa, né, para que nas próximas questões aí vocês tenham esse tipo de pensamento. Agora, vamos para outra questão aqui também muito interessante, que também é para listar, para a gente contar os casos. Bacana, senhores? Olha só. O aniversariante Caio, no aniversário de Caio, seu nome foi escrito em 4 cartões. A gente escolheu C, A, I, O lá. Os cartões foram colocados em um envelope e em seguida José tirou 4 cartões de cada vez, formando uma sequência. Para tornar a brincadeira mais interessante, Caio combinou a José que ele ganharia R$ 50 para cada letra que aparecesse exatamente na mesma posição, tá? Do nome Caio. Igual aqui, por exemplo, AOCI, ele não ia ganhar nenhum valor, porque ninguém apareceu na ordem. O A aqui está na posição errada, o O está na posição errada, o C está na posição errada, o I está na posição errada. Por exemplo, se eu escrevesse assim, ó, Caio, eu escrevesse assim, C-I-O-A. O I está na posição errada, o O está na posição errada, o A está na posição errada. Só o C está na posição certa, então ele ganharia R$ 50. Se ele acertasse duas e tal, assim por diante. Bacana, igual aqui, ó. K-O-I. Esses dois estão certos, esses dois estão errados, então ele ganharia aqui R$ 100. Mas eu quero saber de quantas maneiras que a gente pode fazer o nome Caio, de modo que ele não ganhe nenhum dinheiro, ele esteja todos na posição errada. Isso a gente chama de desarranjo, nenhum na posição correta. Como é que eu faço aqui para não estar nenhum na posição correta? Vamos começar pensando assim, por partes, né? O C nunca pode ser o primeiro, então vamos começar com o A sendo o primeiro. Ah, o A sendo o primeiro, o C pode ser o segundo, tranquilo. E o I e o O? Ó, para dar certo, o O tem que ter o terceiro e o I tem que ser o segundo. Porque se é o contrário, eles ficam na posição idêntica, na posição igual. Então aqui, com o A e o C, só pode ser o O e o I aqui. Beleza. Agora vamos pensar o A começando e agora o O sendo o segundo. O I não pode ser o terceiro, então eu tenho que necessariamente colocar o C
e depois o I. Beleza. Agora que foi o exemplo até que eu dei aqui, né? A OCI. Outra parte aqui, ó. E se fosse o A e o C eu já pus, o O eu já pus como segundo, só falta colocar quem? O I. O A e o I. O C, não o. Agora eu tenho para entrar aqui o C e o O. O C não pode, o O não pode ser o quarto. Então tem que ser O e C. Bacana? O A começando, acabou. Agora vamos pensar em quem mais pode começar. O C nunca pode começar, então vamos começar com O. Beleza? Começar com O. O O começando. Pode ser o I o segundo? Pode ser o A o segundo? Não pode ser o A o segundo. Pode ser o C? Pode ser, pode ser o segundo. O O e o C. Sobrou o A e o I. O I eu não quero que ele seja o terceiro. Então, o A tem que ser o terceiro e o I aqui, necessariamente. O e C acabou. Agora vamos pegar o O junto com o I. Vamos pegar o O junto com o I aqui. Beleza. O O junto com o I. Quando eu pegar o O junto com o I, os, o A e o A e o C pode estar em qualquer posição. A gente pode pegar aqui, ó, o A e o C nessa posição, que ninguém está na posição dele, ou podemos pegar o O e o I com o C e o A. Também está diferente. Bacana? Agora, meus amores, a gente já começou com o A, com o O, podemos começar agora com o I. Quando eu começar com o I, o segundo nunca pode ser o A, então ele pode ser o C. Sobrou só o A e o O. O O não pode ser o último, então tem que ser O e A. Vou começar aqui com o I e vou colocar agora o O. Quando eu pego o I e o A pode estar aqui na frente, depois o C, e também não tem problema eu fazer o contrário, né? O I, o C e o A. Veja que eu já comecei com A, com O e com o I, que são os únicos que eu posso começar, que eu nunca posso começar com C. Tenho três possibilidades, mais três. 3 mais 3 mais 3, eu tenho 9 possibilidades em que a pessoa não acerta nenhum, né? Tá tudo fora da ordem. São essas 9 possibilidades. Veja que eu criei uma certa lógica, começando com A, depois começando com O, depois começando com I, testando mesmo e vendo os casos que eu queria, que poderia ser feito, né? O caso que todo mundo estivesse na posição errada. Bacana? Então aí, 9 possibilidades. É uma questão mais elaborada, né? Interessantezinha para a gente pensar nos casos, fazer as possibilidades, gerar as possibilidades aí e fazer essa contagem. Bacana? Então, espero que tenham entendido, tenham gostado das questões aí. Um abraço, queridos, até o próximo vídeo. Curta aí o canal. Se quiser comentar alguma coisa, trocar uma ideia, pode me chamar depois que a gente vai trocando ideia. Um abraço para todos, até os próximos vídeos. Tchau.